Olá, criançada do Chácara Kids! Tudo bem com vocês? Que bom, a gente já tá aqui de volta no mês, a gente tá começando o mês de março. Verão, calorão, não é mesmo? Nossa vida, ai, sabe de uma coisa? Quando eu penso em verão, em calor, sabe do que eu lembro? Na hora, o que você lembra, hein? Calorão, calorão. Ah, eu lembro de um sorvetinho. Coisa mais gostosa no verão. Bom, tem gente que não gosta, né? É louco, né? Só louco não gosta de sorvete. No verão, sorvetes, sabores variados. Imagina que delícia. Eu adoro ir naquela sorveteria que tem aquele monte de sabores assim. Aí você vai com o potinho, né? A gente pega um potinho pequenininho, né? E vai colocando. Coloca um pouquinho de um pouquinho de outro. Aí a gente faz aquela mistura. Cada um faz a sua, não é? Eu, por exemplo, gosto muito de sorvete de limão. Eu gosto de colocar o de chocolate também, mas é aquele que não é muito doce, sabe? Meio amargo e tal. Tem gente que já põe aquele bem doce de leite condensado, né? Aquelas coisas. Quer dizer, cada um faz o seu. Coloca aquelas coberturas, faz umas combinações esquisitas, né? Por quê? Porque cada um escolhe o que quer. Porque cada um é de um jeito, cada um é diferente do outro, cada pessoa. Assim como os sabores do sorvete, né? Cada pessoa tem as suas características. Sabe por quê? Porque cada um de nós foi uma criação personalizada de Deus. É isso mesmo. Você, eu, cada um de nós temos a nossa individualidade. Olha essa palavra, individualidade, a gente vai falar sobre ela no mês de março. Olha, guarde aí, garotinho e garotinha. Individualidade é descobrir quem você está destinado a ser com o propósito de fazer a diferença. Ah, mas o que quer dizer isso, tio Enéas? Quem eu estou destinado a ser. Isso. Quando Deus nos criou, Ele também criou um plano para cada um de nós. Então, individualidade é quando a gente descobre esse plano que Deus criou para cada um de nós, para que a gente possa ser quem Ele quer que a gente seja, do jeito que a gente seja. Olha, não existe, assim, duas pessoas iguais no mundo. Imagina isso, no mundo inteiro, né? Nem fisicamente, mas também com os talentos, o comportamento, a personalidade. Cada pessoa é especial e única. Até ali na hora que ela escolhe o potinho de sorvete dela, né? Ela faz escolhas diferentes. Bom, a nossa história, antes da nossa história, vamos começar com o nosso versículo que a gente vai decorar no mês de março. E esse versículo ele está no Salmo 139 e é o versículo 14. Eu vou ler na versão NVI no aplicativo que eu tenho aqui da Bíblia. E ele diz assim, olha, presta atenção, acompanha aqui comigo, olha. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. A pessoa que escreveu esse salmo está falando para Deus, isso está falando, olha, o Senhor me fez de uma forma especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Olha que bacana. Então vamos decorar mais uma vez, olha só. Todo mundo junto, ó. 1, 2, 3. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Salmo 139, 14. Muito bem, vamos decorar este versículo ao longo do mês de março. E o versículo fala das obras de Deus. E aí a nossa história hoje, ela começa no começo. Na verdade, ela começa antes do começo. Mas existe antes do começo, tio Enéas? Olha, antes do começo não existe, mas para Deus existiu. Sabe por quê? Porque a gente tem lá na Bíblia, no comecinho da Bíblia, a história do começo da Bíblia. Só que Deus já estava lá antes
do começo da Terra, né? Do universo, de tudo que existe. E Deus, do nada, não existia nada, Deus criou tudo. Nossa, que é isso? Não tinha nada e Ele criou tudo? Sim, porque Deus é poderoso. Então, Deus fez tudo do nada. Sabe? Da escuridão, Deus criou luz. Olha que coisa incrível. E ali, criou-se um céu para o lado de cima, para o lado de baixo, águas. E aí, Deus separou a parte da terra seca da parte das águas. E aí, também depois disso, Deus colocou no céu, lá na Bíblia inclusive é chamado de luminares, o sol, a lua, as estrelas, tudo isso foi colocado lá. E aí depois que isso aí já estava tudo pronto, digamos assim, ó, Deus deixou a casinha tudo em ordem, aí Ele criou os animais. Ele criou as aves de tudo quanto é jeito, Ele criou os animaizinhos que correm pela terra, que nadam na água, todo tipo de animal. Aqueles que a gente gosta, aqueles que a gente acha esquisito, feio, que tem medo, Ele criou todos os animais. Isso foi a criação de todas as coisas, ou de quase todas as coisas, porque o melhor da criação, segundo a Bíblia, ainda ia acontecer depois disso. E eu vou ler aqui na Bíblia para vocês, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27. Na versão NVI está escrito assim, ó, presta atenção. Depois que Deus tinha feito essas coisas todas, olha só, criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, aqui está falando o seguinte, depois que Deus fez tudo isso, deixou tudo bonitinho, prontinho, aí Ele veio e criou o homem e a mulher. E aqui fala uma coisa muito interessante, olha, Ele criou a sua imagem, a imagem de Deus, de acordo com a imagem de Deus. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, Deus criou as pessoas, Adão e Eva, os seres humanos foram feitos assim como Ele. Olha que coisa interessante. Todas as pessoas do mundo foram feitas por Deus à imagem dele, como diz o versículo. Você, eu, seu pai, sua avó, todas as pessoas lá de muito longe, aquelas que você nem conhece, de todas as raças, todas foram feitas por Deus. Até aquelas que você não gosta, que você acha chata, sabe? Foram criadas por Deus. Olha só, Deus, por conta disso, Ele nos ama. Mas não é assim, eu amo a humanidade. Não! Ele ama cada um de nós, Ele sabe o nosso nome. E como eu disse lá no começo, Ele fez um plano especial para cada um de nós. Ele nos ama muito mais do que nós podemos imaginar. O que Ele sente por nós é amor infinito. Ele nos dá valor infinito. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Tio Enéas, que história é essa de imagem e semelhança? Você já falou tanto isso. Nós somos parecidos com Deus então? Não é exatamente isso. Mas é que Deus colocou em nós características dele próprio. E sabe, cada um de nós, com o nosso jeito especial, com a nossa individualidade, nós podemos mostrar para as pessoas um pouco do que Deus é. Fazendo isso, mostrando o amor e a bondade de Deus para todas as pessoas. E quanto mais a gente anda próximo de Deus, quanto mais a gente segue Jesus e aprende sobre Ele,
mais Ele vai transformar os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos comportamentos, e nós vamos nos tornar em quem Ele quer que a gente seja, através das nossas ações e do nosso comportamento. É muito interessante isso. Olha só, a gente, seguindo Jesus, a gente descobre maneiras fantásticas que Deus tem para ajudar a gente a ser quem a gente é. De verdade, a cumprir o plano dele e o propósito dele para as nossas vidas. Então, a gente pode, sempre a gente fala isso aqui no Chácara Kids, a gente pode ser quem a gente é, porque nós podemos confiar em Deus, não importa o que aconteça. E Ele prometeu que Ele vai cuidar de nós e que Ele tem um plano para nós. Então, garotinho e garotinha, quando você olhar no espelho, você vai pensar assim: você vai falar para você, né? Você foi feito à imagem de Deus. O seu jeito de fazer as coisas e mostrar Deus para as pessoas é único e especial. E só você é capaz de fazer dessa forma. Então, agora vamos orar e pedir para Deus para que Ele nos ajude a entender esse plano e o propósito dele para as nossas vidas. Vamos orar então? Endireita o corpinho aí, senta direito, fecha o olho para a gente fazer uma oração. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque na tua palavra diz que o Senhor nos ama de forma infinita, que o Senhor tem um grande amor por cada um de nós. O Senhor sabe o nosso nome e o Senhor tem um plano especial para cada um de nós. Nos ajude a entender a sua vontade para as nossas vidas. Nos ajude a sermos as pessoas que o Senhor quer que nós sejamos, com a nossa individualidade, com todas aquelas coisas que o Senhor nos deu de forma muito especial para cada um de nós. E assim, dessa maneira, que a gente possa mostrar para todas as pessoas como Deus nos ama, como Deus ama cada um de nós. Nos ajude a cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito bem, garotinho e garotinha, espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje que fala de individualidade. Lembre-se, você foi uma criação especial e personalizada de Deus e Ele te ama muito e Ele quer que você seja quem você é dentro do plano dele. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima!